Agora, Paola, outro destaque aí no Supremo Tribunal Federal é a estreia do ministro Flávio Dino, né? Ele que tomou posse naquela cerimônia no Supremo Tribunal Federal na última semana. O que você destaca ainda dessa estreia do Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal? Olha, Flávio Dino já teve algumas estreiazinhas assim até agora, já teve alguns andamentos de estreias. Ele já emitiu o primeiro voto dele, num caso que a gente está observando a respeito de como vão funcionar os sistemas de vínculo empregatício, talvez, entre trabalhadores e plataformas como plataformas de empresas de transporte, como Uber. Ele já deu um voto ali que, de fato, esse julgamento ele precisa ter uma repercussão geral, ou seja, precisa virar, de fato, uma referência para os processos que estão acontecendo em todo o país a respeito desse reconhecimento ou não de vínculo empregatício. Ele já participou ontem do julgamento das turmas, mas a gente vai ter hoje, de fato, a estreia de Flávio Dino em sessão de plenário, ou seja, ali com todos os ministros colocados nas cadeiras, naquela imagem que a gente já tem tão conhecida da TV Justiça, né? E, inclusive, para a sessão de hoje, a gente tem um debate que é muito importante também para o mundo político, porque os ministros eles vão voltar a analisar um processo que trata das sobras eleitorais. No momento que a gente tem aquela divisão de candidaturas e também das vagas colocadas para quem vai ficar justamente com os cargos do legislativo, que são as eleições proporcionais, que levam em conta coeficiente eleitoral, coeficiente partidário, para saber quantas vagas cada partido vai ter direito a ocupar, junto com os votos que recebeu, aquele cálculo que é bem complexo de ser feito. Às vezes, existem sobras, inclusive, dessa quantidade de votos que foram dadas e quanto cada partido poderia pleitear uma vaga. O que acontece é que uma lei que foi, inclusive, sancionada em 2021 colocou algumas regras para que os partidos e os candidatos pudessem disputar essas sobras eleitorais. Só que algumas legendas, como Rede Sustentabilidade, foram até o Supremo Tribunal Federal dizer que essas regras que foram colocadas funcionam como cláusulas de barreiras e estão impedindo que alguns candidatos que receberam muitos votos, mas não atingiram os coeficientes, as regras foram determinadas, que eles possam, de fato, assumir cadeiras nas assembleias estaduais, na Câmara dos Deputados, por exemplo, e existe esse debate, afinal, essas regras que foram colocadas são constitucionais ou não? Dependendo do que os ministros decidirem, 6 deputados federais que estão com mandato hoje na Câmara dos Deputados podem acabar perdendo o mandato. Isso se eles entenderem que, então, essas regras não são certas, de fato estão criando uma cláusula de barreira e que esse entendimento de que elas não estão certas já valeria para as eleições que aconteceram em 2022. Então, a gente tem um debate aí também que deve movimentar bastante essa tarde, não só o judiciário, mas também o mundo político.